Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos, capítulo 18, versos 9 e 10. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te damos graças por mais este dia de vida que estás nos concedendo e também por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, onde quer que cada um esteja, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entendermos, aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida o que nós aprendemos em Tua Palavra. Abençoa todos os que estudam conosco. Todos têm necessidades, têm seus problemas, e eles escrevem pedindo orações. Tu sabes os motivos, os problemas, que recebam as bênçãos conforme a tua vontade, mas que permaneçam firmes, confiantes em ti, não desanimem, perseverem. Especialmente pedimos por Lucilene Cassimiro, ela pede pelo filho Jefferson, também pede por Maria Gesley, também pedimos que abençoes Marlene, Helena, Antônio Albuquerque, Isabel Ullman, Maria da Penha Gonçalves, ela pede especialmente pelo filho João Luiz. Abençoe também Ricardo Rodrigues, Nilda e todos os demais que estão passando por alguma situação e necessita das tuas bênçãos, do teu poder em suas vidas. Em nome de Jesus te pedimos agradecidos. Amém. Iremos concluir o nosso primeiro estudo desta nova série que estamos fazendo com vocês, estudando as duas cartas de Paulo aos Coríntios. E essa semana falamos especialmente do ministério de Paulo lá em Corinto. E eu quero lembrar a vocês que esse verso que eu leio todos os dias antes do estudo e da oração, são versos para nós decorarmos e termos em nossa mente. Então aproveite e decore Atos 18, versos 9 e 10, e assim nós vamos decorando pouco a pouco passagens bíblicas, porque isso será muito útil para nós em algum momento. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, todos vocês que clicam no dedinho de joinha, que compartilham os estudos, também as reflexões, compartilham o Hora Tranquila Responde, que nós trazemos aos sábados para vocês. Enfim, nós somos gratos por você fazer parte aqui do canal Hora Tranquila. O apóstolo Paulo, conforme nós estudamos aqui esta semana, ele, antes de chegar em Corinto, ele passou por Tessalônica, de onde ele foi perseguido, aí ele foi para Bereia, lá também ele foi perseguido, e normalmente Paulo sempre era perseguido pelos judeus. Por quê? Porque quando Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga, porque ele era judeu e eles tinham a mesma fé em Deus, em um único Deus verdadeiro. A diferença é que Paulo já havia aceitado Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador, e agora Paulo foi enviado pelo próprio Jesus para ser apóstolo entre os gentios. Mas ele ia primeiro nas sinagogas e lá ele falava então do que ele havia aprendido naqueles 3 anos que ele passou lá na Arábia, estudando e se aprofundando nas profecias do Antigo Testamento que falavam sobre Jesus. E depois de ele estar preparado, ele começou a ir de cidade em cidade para pregar o Evangelho. Irmãos, quando nós vamos levar a mensagem a alguém, dar um estudo, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos consagrar a Deus e estudar. Pedir o Espírito Santo que nos dê entendimento, que nos ajude a falarmos a verdade, o que está escrito, e vivermos isso que nós falamos. Não adianta nós pregarmos uma coisa e vivermos outra. Então nós precisamos ser autênticos, e Paulo ele estava sendo autêntico. Por quê? Porque agora, depois que ele teve aquele encontro com Jesus e que ele viu Jesus ressuscitado, sentado à destra de Deus Pai, através daquele encontro que ele teve na estrada de Damasco, e também depois confirmando com os estudos que ele fez no Antigo Testamento das profecias que apontavam para Jesus como Messias, ele agora estava pregando a Jesus e este crucificado para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, então, ele era expulso das cidades onde ele ia, e ele saindo de Bereia, ele foi para Atenas. Ele não tinha, a princípio, planos de ir a Atenas, na Grécia, mas, por causa da perseguição,
ele foi para Atenas. E chegando em Atenas, ele encontrou ali muitos altares a vários deuses que os atenienses criam. Tinha deuses para todos os gostos. Inclusive, ele encontrou um altar para o Deus desconhecido, Deus que os atenienses nem sabiam se existia ou não, mas eles fizeram aquele altar. É como existe aquele dia de todos os santos, porque para cada dia tem um santo, ou 2 ou 3. E depois então chega um dia que eles colocam lá dia de todos os santos, então é de todos aqueles que eles não falaram. Assim era lá em Atenas. E Paulo então, ali chegando em Atenas, ele vendo essa situação, ele foi então interpelado por algumas pessoas dos atenienses. Ali havia muitos filósofos, havia muitos seguidores de epicureus, e também Paulo então começa a falar a respeito desse Deus que eles desconheciam, e era o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E eles então convidaram Paulo para ir até o Areópago para falar para eles. E Paulo foi, e Paulo começou a falar desse Deus que criou todas as coisas, por ele nós nos movemos, nós existimos. E quando então ele começa a falar de Jesus, que foi crucificado, morreu e ressuscitou, aí eles também começaram a discordar de Paulo e já não aceitavam mais a mensagem de Paulo, porque eles não criam na ressurreição, aqueles atenienses ali, os gregos, os filósofos. Então, irmãos, aqui nós vemos que Paulo, quando chega em Corinto, depois que ele sai de Atenas, ele agora usa um método diferente do que ele usou lá em Atenas. De acordo com a situação que ele encontrava, ele achava ali um meio de falar da salvação em Jesus. Lá em Atenas foi esse altar ao Deus desconhecido. Agora, lá em Corinto, o que Paulo fez? Ele começa então a falar a respeito de Jesus e este crucificado. Foi a mensagem dele. Paulo não foi de início bem sucedido lá em Corinto, e também foi expulso da sinagoga depois que ele começou a falar de Jesus. Proibiram ele de ir à sinagoga. Ele então começou a reunir com as pessoas à beira de um rio. E isso sempre aos sábados. Por quê? Porque é o dia que Deus reservou para a sua adoração, para cultos. E Paulo então, ele ficou 1 ano e 6 meses ali em Corinto. A princípio ele quis desistir, ele quis deixar a cidade e ir embora, mas foi quando Deus apareceu para ele em visão e disse exatamente isso que nós lemos aqui em Atos 18, versos 9 e 10. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então, por causa desta visão que ele teve de Deus falando com ele, ele resolveu ficar. A princípio, ele, quando saiu da sinagoga, ele foi para uma casa ao lado da sinagoga e ali encontrou uma pessoa que aceitou o que Paulo estava pregando, e depois também o líder da sinagoga, Crispo, aceitou também. Ele creu, ele e a família creram na mensagem de Paulo e também foram batizados. Aí começou a crescer o número de irmãos da mesma fé ali em Corinto. Nós vemos que enquanto Paulo ele pensava em deixar a cidade e quem sabe ir para uma outra cidade em que tivesse maior êxito no trabalho que ele realizava de pregar o evangelho, então foi quando Deus apareceu para ele nessa visão que ele não deveria sair, mas falar, porque ele tinha muita gente naquela cidade. Assim também, irmãos, às vezes nós chegamos em determinado local para falar de Jesus, pregar o evangelho, e parece que as coisas não estão indo muito bem. Agora, precisamos saber, irmãos, que nós não temos força, argumento para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. O que nós temos que fazer é falar e não ficar calado. É claro que nós não vamos discutir, bater boca com ninguém. Se a pessoa não quer ouvir, fiquemos calados e procuremos manter a amizade com a pessoa, mesmo ela não querendo saber do evangelho, mas sem entrar em discussão, porque a discussão não leva ninguém a tomar uma decisão ao lado de Jesus. O que leva é o estudo sistemático da Bíblia, é mostrar a verdade que está escrito e o que Deus espera de nós. E Deus também, ele não força ninguém.
Deus, ele espera pacientemente que as pessoas tomem a decisão. O Espírito Santo, ele vai trabalhando na mente, no coração, e se a pessoa rejeita, não quer de forma nenhuma, então o Espírito Santo também deixa a pessoa à sua própria sorte. Mas o apóstolo Paulo, ele ficou ali então 1 ano e 6 meses em Corinto, e ele transformou essa cidade de Corinto na base da pregação do Evangelho em outras cidades também ao redor de Corinto. Várias igrejas foram plantadas assim pelo apóstolo Paulo. A ausência de Paulo das igrejas sob seus cuidados era parcialmente suprida por correspondências cheias da palavra de Deus, palavras poderosas e também palavras impactantes. São essas cartas que nós temos aqui no Novo Testamento que Paulo escreveu, são cerca de 16 cartas, 16 igrejas, aos Romanos, aos Coríntios e Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, enfim, são 16 cartas que Paulo escreveu e estão todas aqui no Novo Testamento. E sempre que Paulo iniciava as suas cartas, ele dizia: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus. Vejam, as pessoas daquela ocasião que conheciam Paulo como um perseguidor dos cristãos, ele a princípio não foi muito aceito entre a comunidade judaica, a sua conversão, e precisou então ele também esperar para que as pessoas pudessem ver que ele havia realmente sido transformado, que agora ele era realmente um seguidor de Jesus e que ele estava pregando a verdade da palavra de Deus, até que as pessoas também pudessem aceitá-lo. Hoje nós sabemos que o apóstolo Paulo é o grande apóstolo dos gentios, é o apóstolo que pregou a salvação pela graça, por meio da fé, e nós temos então essas cartas escritas por Paulo para o nosso fortalecimento espiritual e também para que possamos conhecer mais profundamente o amor de Deus por nós e também a salvação que ele nos oferece através de Cristo Jesus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia neste primeiro estudo dessa série. Esperamos que domingo estejamos juntos novamente para continuar a série. E vamos estar sempre pedindo a Deus que esteja presente conosco, nos orientando, abrindo a mente, que possamos entender e viver isso que nós aprendemos cada dia na sua palavra. Nós queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje sexta-feira, um feliz sábado amanhã. Amanhã nós teremos o nosso Hora Tranquila Responde e esperamos que você também, se tem algum questionamento, alguma dúvida sobre alguma passagem bíblica, nos escreva e nós estaremos aqui procurando trazer a resposta para vocês. Que Deus abençoe a todos.